Senhoras e senhores, em fala o Mestre Kai. Hoje vamos reagir ao rap do Suzuki Zen em The Bleach. É um vilão que todos vocês amam e alguns de vocês odeiam por muitos motivos, eu até entendo. Eu não cheguei a ler Bleach, mas eu vi no anime que esse cara é um grande miserável. Então vamos destrinchar aqui o Sasuke Aizen para saber o motivo do que ele fez. E se você quer saber os motivos dele, se inscreve no canal para não perder nada. Compartilhe isso amigo que é fãzão do anime Bleach. E também deixa o like e comenta aí embaixo para favorito de Bleach que eu quero saber. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Hum, 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 hum. Olha, até agora isso só foi mostrado lá no episódio 20 para o episódio 36 do Golden 13, que todos os capitães do Golden 1 ao Golden 13 foram chamados para essa reunião que está invadindo lá o ser inteiro, que no caso o Ichigo e companhia. Por assim dizer, foi muito plausível? Foi, mas tem coisa pior? Tem sim, porque isso é só uma pontinha do iceberg, lá no topo. Quando ele disse lutas, mentiras e conspiração, o Gui tá no meio. E quem mais para atacar o Ichigo lá no portão do ser inteiro? Quem mais do que o Gui da terceira divisão? Meu amigo, eu odeio. Eu sei que muita gente gosta do Gin, por ele ser cego e tudo mais, por ter uma habilidade meio que parecendo lâminas da espada, mas eu odeio. Eu simplesmente odeio. Só que assim, quando a Momo ela leva a carta do Sasuke Aizen, meio que não era verdade, era mentira. Somente para usar ela como um boneco, um fantoche, nesse jogo parecendo um peão. E, meu amigo, não era verdade, era mentira. O cara tá mentindo somente para usar ela. E quando eu disse todos acordam somente com menos um capitão, ele forjou a morte. Ele forjou a morte para parecer que ele morreu. Mano, esse Aizen, ele forjou a merda da morte dele para parecer que ele morreu e jogar um contra os outros. Aí ficou lá o Hasugaya contra o aquele loirinho que tem uma foice da Bankai, que eu esqueci o nome agora. Que disse que a Momo é mestra de Kido, só que, meu amigo, isso daí é verdade? É sim, porque ela era fãzaça do Aizen, desde nova e, velho, ela ia fazer até mesmo o inferno se quisesse para conseguir ele de volta. Mano, ninguém sabia que era uma hipnose desde o princípio. Até porque o Aizen, ele é mestre em hipnose, de ilusão, e ninguém sabia disso. Nem a Momo, nem sequer a Hangiko, muito menos Hisugaya, ele sabia que o Aizen estava vivo o tempo todo. E o cara é um grande filho da puta. Mano, ele perfurou o Hitsugaya! Não, não, mentira, né? Mentira! Como é que a merda de uma espada atravessa o Hasugaya, o capitão do Golden 10? Meu amigo, não, não, não. Como é que isso aconteceu? Como é que isso aconteceu? Não faz sentido, não faz sentido. Pera aí, era tudo armação? Era tudo um plano dele para ele conseguir fazer isso? Não, não, não. Pera aí, não faz sentido. Não faz sentido.
Porque, olha, se ele estava morto, era tudo encenação. Quer dizer que agora, no Arco dos Arrancas, ele aparece de novo. Mas também no Arco dos Quinches, ele aparece de novo. Agora tudo faz sentido. Agora tem motivo para o Hatsugai odiar ele. Porque, cara, se ele conseguiu perfurar até mesmo acertar o Hatsugai por inteiro, e ele conseguiu evitar isso, é porque ele tem suas razões e também usou isso como alvo. Ele já tem o Hatsugaya, sabe qual é a fraqueza dele e sabe que ele vai ser o principal alvo dele. Eu só não sei qual vai ser o próximo passo dele, só sei que o Aizen, ele é meio que o melhor vilão e também um grande cretino. Assim, sabe aquele negão de Bleach que tem cerca de óculos, que tem a bancada maneiraça? Ele e o Gin foram diretamente para o Ecomundo com o Aizen. E, meu amigo, eu não sei o que deu nesses dois, até porque os dois são dois idiotas. E eles seguiram o Aizen, a mesma coisa que você pegar na mão de um diabo e simplesmente ir diretamente para o inferno. E o Ecomundo é isso mesmo. É basicamente um inferno de Bleach. Ah, pronto, lascou. Só que o Ichigo nessa época ele não conseguia bater nem de frente com o Aizen. E, cara, para você ter noção, o Aizen ele tinha um poder quase equivalente a um ser sobre-humano. Não tinha como o Ichigo na forma Bankai, Shikai, bater de frente com ele. Era quase impossível. Era quase impossível fazer isso. Eita, velho, agora ele vai acabar com isso de uma vez. O tiozinho do chapéu, Urahara. Eu tinha esquecido que ele era também um ex-capitão do Golden 13, do Golden 10. Só que, assim, o Urahara, ele já foi um capitão uma vez. E ele já sabe que o Aizen, ele era um aluno dele e mesmo assim ele não perde. Só que assim, como ele diz que quer ser um deus, ele quer meio que pegar o Rokukoa, que no caso aquele orbe, e que coloca cerca no corpo de um usuário, seja ele Shinigami, Hollow, ou Quincy, o Escambau. Aí meio que ele quer colocar isso dentro dele para se assimilar a um deus e depois acabar com todo mundo no que se opõe a ele. Só que no mangá é mostrado que ele consegue o Rokukoa? Consegue. Só que ele fica tão imponente, tão a um sublime que parece uma borboleta. Quando ele disse vazio detestável, ele está falando do Ecomundo. E quando eu digo Ecomundo, eu estou falando de um lugar totalmente vazio, onde só tem os arrancas e os rolos, porque lá simplesmente tem muito o perigo e a dor é gritante, capaz de você dizer, nossa, agora que ferrou de vez, ferrou mesmo. Só que assim, não tem motivo para que ele possa fazer isso. Eu sei que o Aizen ele tem um ego enorme, ele é o vilão, ele é egocêntrico, ele é maligno, etc.
Mas também ele está subestimando demais o Ichigo. Tanto é que na guerra de Kurakura, ele meio que subestimou o Ichigo na sua forma final, Resugatei final, e meio que acabou perdendo. E, velho, isso mostra o quanto o próprio Aizen, ele meio que é muito forte, mas também tem alguns pontos cegos e pontos fracos, que no caso, uma delas é a sua ilusão. Olha o que eu disse. A especialidade dele é ilusão? É sim, mas não quer dizer que seja um ponto fraco. É sim, é um ponto fraco, mas também quando ele usa a habilidade dele, que no caso ilusões, mesmo ele sendo um Shinigami muito forte, isso deixa ele muito vulnerável. Ele pode até mesmo apagar o espaço, fazer com que a pessoa pense que é outra pessoa, tipo Loki e Vingadores, mas na verdade é outra coisa. Ele está enganando, manipulando, como se fosse uma peça de um jogo. E no arco dos Arancas não é diferente não, porque ele está lá sentado na primeira cadeira, enquanto os 12 Arancas, eles estão lá esperando as ordens dele. E quando ele fala lá pro Grinjow, ô Grinjow, não encoste um dedo no Ichigo porque ele é meu. Só eu posso matá-lo. E só eu tenho o direito de acabar com ele. Aí o que o Grinjow faz? Ele meio que desobedece e quer enfrentar ele para ver se ele é forte mesmo. Só que assim, a forma que ele assume com o Rokukoa, que no caso daquele orbe que ele absorve, não só deixa ele totalmente nerfado, bufado, ou até mesmo muito forte, como também deixa algumas brechas e o Hatsugaya quase que vai dessa para melhor, se não fosse a habilidade da Orihime, que no caso Deixo, que no caso eu rejeito, e, velho, eu acho que isso salvou ele de alguma forma. Mas se não fosse por isso, ele estaria logo dormindo com os cachorros quentes, que no caso, morto. Verdade, o poder do Rokokoa, ele também é um poder para criar arancas, mas também pode criar Hollows e também outros seres que ele quiser. Não importa o que seja, ele vai e cria de uma forma totalmente espontânea. Ah, eu lembrei desse arco, que no caso, o arco dos Arancas é onde a Orihime é sequestrada pelo próprio Ukiyoha e o Yami. Só que, mesmo assim, o próprio Yami diz que essa humana não tem nenhum valor. Mas eles já sabem que a Orihime tem um peso sentimental pelo Ichigo. E eles só capturam ela como um refém. Só que o Ukiyoha, ele não entende o que é o amor. Aí ele meio que entende os sentimentos do Kyoha, só que o Aizen diz para ele abandonar isso e diz que essa história de amor é uma burrice. Olha o que eu falei, olha o que eu falei. Os 10 espaços se reuniram para poder criar cerca de um grande embate entre Quincy's, quero dizer, Shinigamis, Ames e Arrancas, porque, cara, se não fosse por isso, teria cerca de um embate ainda maior? Teria, mas a coisa fica pior porque depois desse embate, ele aparece lá na Saga Quincy, e no capítulo 345.
Mano, ele não é o único a querer destruir o Serentei, não. Eu até entendo que o Aizen seja um vilão egoísta, muito negligente, até mesmo muito egocêntrico, ou até mesmo muito poderoso, ou entre outros. Mas também não quer dizer que ele tem que destruir tudo aquilo que os próprios Shinigamis criaram. Porque se a gente for lá pela saga dos Quincy's, o próprio Rei Quincy e o Rabarra, ele faz a mesma coisa, ele destrói o próprio ser inteiro, que no caso, o lado dos Shinigamis. E para quem está acompanhando a Guerra Sem dos Mil Anos, é isso mesmo. Tem um paralelo entre o Aizen e também o Rabarra. Só que assim, não tem só os Shinigamis, que no caso vão acabar com o Aizen, não. Tem também os Vizard, que também já foram capitães um dia, só que eles renunciaram. E eles agora escondem as suas bancais para poder eles atacarem com mais força. E as máscaras que eles usam, meu amigo, é uma coisa de maluco, porque aquilo dali meio que mostra o poder latente de sua forma, tanto humano quanto Hollow, porque aquilo é a sua força total. Mano, o Shinji, que no caso, esse personagem aí, ele é muito zicazeira. Ele não só consegue inverter a gravidade, a polaridade do ataque, como também pode reverter tudo que toca. Eu acho a bancada dele maneira, acho o design dele massa, mas o que eu não gosto no Aizen é essa prepotência, essa arrogância e também tudo nele me irrita, principalmente esse ego dele. Mano, ele já sabia que o Ichigo ia chegar cedo ou tarde no Ecomundo. Isso era evidente? Era mais que evidente que ia acontecer. Mas ninguém ia prever que isso ia acontecer cedo ou tarde. Ou eu estou mentindo aqui? Claro que não. E meu amigo, nesse arco, ele não só mata Momo na frente do Hitsugaya, como também ele faz isso a sangue frio, velho. Meu amigo, ele fez isso a um sangue tão frio, sem escrúpulos e também com uma maldade tremenda que o Hasuga ficou assim. Puta merda! O cara é maluco! Mesmo sendo uma ilusão, ninguém ia descobrir que ele ia matar a Momo ou não. E se aquilo nem fosse uma ilusão, a Momo estaria de quadro no chão, já morta. Porque, cara, um corte daquele da espada do Aizen é capaz de cortar uma pessoa ao meio e fazer ela literalmente morrer. Porque para um Aizen, isso é meio que tô pouco me lixando se é um fã meu, se eu gosto dele ou não. Morra, tô nem aí, dane-se. Assim, depois que ele alcança o limite do corpo, que no caso o poder ainda é mais alto que o Rokokoa, ele não só transmuta o poder para criar acerca de outros seres, que no caso os arrancas, como também transmuta o corpo dele, quase parecendo uma aranca, só que no caso um ser perfeito, quase um deus. E, meu amigo,
Isso daí não deixa só claro que ele vai destruir tudo, como também todos que estão à volta. Mas se não fosse pelo pai do Místico ensinando ele até que afinal o último passo, então ele não teria como fazer isso não. De fato, o Urahara criou o Rokokoa, mas foi para uma tecnologia que ele criou isso ou para não ser usada para o mal, porque ele já sabia que se o Aizen ou qualquer outro usasse o Rokokoa em atos totalmente maléficos, o mundo que eles conhecem, o ser inteiro, o mundo dos humanos, até mesmo o Ecomundo, todos eles iam colapsar e também ia ficar uma catástrofe. A Urahara, assim como o Iruichi já sabiam disso, não contava para ninguém. Só que o Aizen pegou liberdade e usou isso mesmo assim. Agora sim, velho, agora sim. Ichigo Kurosaki contra Izzy, meu amigo. Pra quem você tá torcendo? Comenta aí embaixo. Eu quero saber pra quem você tá torcendo, porque essa luta vai ser bala. Ah, tá. Vai contando com isso, vai contando com isso, Isaac. Só que assim, nessa forma, o Ichigo não tá mais que nem o antes, não. Porque, assim, se eu tivesse que chutar, eu diria que 3 ou 4 anos depois que ele estava treinando naquele certo lugar, naquela casa com o pai dele, não foi à toa. Ele conseguiu acabar diretamente com aquele bloqueio que ele teve e ficou mais forte que antes. E olha só isso. O Aizen evoluiu? Evoluiu, mas de que adiantou? Até o Ichigo sabe que o Aizen é patético, ele está tremendo na base por dentro e não sabe nem se quer dizer se ele está resistindo ou até mesmo está aguentando essa pressão que o Ichigo está emanando. Até porque o Aizen é base de um banana, um patético. Eita, olha só isso, o cara tá se tremendo todo. Ele tá se tremendo todo de medo. E para quem me conhece, eu já reagi isso no canal Marquinhos, em do Ítico. Oi, velho, o Ítico macetou o Aizen de uma forma terrível. Aqui não é diferente não. O Aizen vai perder? Vai perder, porque nem a ilusão, nem sequer o ataque dele vai se comparar com isso até o final. Essa técnica aqui é mais que o suficiente para mandar o Aizen diretamente para os cafundó do Judas, velho. E, meu velho, isso sim vai ser o golpe final para acabar com ele. Fica vendo. Eita, velho! Olha só isso. Aizen vai se dar mal, ele vai se dar mal, velho. E para quem torcia pro Aizen, pode ir pagando, porque ele literalmente se deu mal. Ele simplesmente vai se apagar da existência. É, velho. Foi bancar uma de Deus, foi simplesmente brincar com o que não devia, foi usar a Cocoa e também foi dar uma de fodão, mas na verdade no final ele literalmente acabou morto. E o Kurosaki venceu essa, pai. Pelo que eu sei, o Urahara ele não vai morrer se ele se sujeitar a fazer o que é certo.
Até porque o Urahara ele sempre sabia o que estava fazendo. E ele meio que sempre soube o que era certo e o que era errado. Ele foi mentor do Ichigo e mesmo assim tentou alertar a todos que o Goku era perigoso e disse para destruí-lo, mas ninguém quis ouvir. Pior que ele tem razão, a única forma de vencê-los é selar ele ou até mesmo destruí-lo. Mas acontece que não é o caso aqui. Tanto é que no arco da Guerra dos Mil Anos ele volta. Olha, ele até pode ser imortal e tal, mas mesmo assim, ele foi preso na prisão dos Shinigamis e ele teve um dos seus olhos tampados como um tapa-olho. E apesar disso, ele está preso, só que ele foi solto pelo Yhwach no episódio 13. Eu só não sei se isso foi verídico, se tá no mangá, mas, cara, se ele é tão persistente assim para continuar vivo e continua com essa mesma malícia e trama, então é porque tem um propósito maior em mente. Até porque, para quem já leu o mangá e também já sabe todo o contexto de Guerra Civil dos Mil Anos, ele volta, só que ele ajuda o Ichigo por um preço. Porque ele finge ser o Ichigo contra o Yhwach, só que aquilo não é o Ichigo, é o Aizen se passando por ele, quando o verdadeiro está atacando o Yhwach por trás e depois mata ele de vez com um único corte. Esse é o final do mangá de Bleach, volume 24, que eu ainda não li. Só que assim, esse vilão é ruim? É não. Ele só é meio que prepotente, muito egoísta, ganancioso, sedento por poder e também muito egoísta. É ruim? É não. É um dos melhores vilões? Talvez. Mas todo mundo odeia ele? Odeia. E alguns gostam por conta de favoritismo. Mas não é meu favorito. Meu favorito mesmo é o Yhwach, por ser todo poderoso, mas não é tão egoísta e egocêntrico como a Aizen. E a vontade dele é conseguir o Rokokoa para conseguir se tornar um deus? Sim, ele consegue isso. Só que tem um preço. Quando ele consegue fazer isso, ele sente o Reishi também, o reiaço do Ichigo, se manifestando mais e mais. Aí ele começa a se tremer tudo na base, como se estivesse com medo e também com um fervor latente. Eu não sei explicar muito bem, mas no mangá mostra que ele estava com medo mesmo. Mas então esse foi vídeo para o estado. Eu sou o Mestre Okai. Vou ficando por aqui. Deixe o like no canal. Comente sugestão para o próximo vídeo. Compartilhe para o seu amigo que é fãzão de Bleach, assim como eu sou. Comente aí embaixo. Acho que você é favorito de Bleach. E te dê seu like. Vamos chegar na meta de 3.000 inscritos esse ano. Obrigado por assistir. E até mais.